Eu preciso da sua atenção total agora. Existem contratos sendo renovados todas as noites, no silêncio do seu quarto, enquanto você dorme. E o pior é que muitos de nós assinamos esses contratos sem sequer perceber. Você já se sentiu preso? Já se sentiu como se estivesse andando em círculos, orando, jejuando, buscando, mas sempre voltando ao mesmo ponto de derrota? O mesmo medo, a mesma escassez, a mesma doença, a mesma sensação de estar sendo observado ou perseguido? Você não está louco. O que você sente é real. O mundo espiritual, tanto o da luz quanto o das trevas, opera através de legalidade. Ele funciona por acordos, por palavras, por intenções e, acima de tudo, por emoções. Nem todo contrato é físico. Ninguém veio com um pergaminho para você assinar com sangue. Os contratos mais perigosos são invisíveis. Eles são assinados com um coração cansado. Eles são assinados com uma mente quebrada. Eles são assinados com a boca que murmura palavras de derrota no travesseiro. Toda vez que você aceita o medo como seu conselheiro, toda vez que você aceita a culpa como sua identidade, toda vez que você aceita o desânimo como seu estado permanente, você está assinando algo. Você está, espiritualmente, concordando com uma mentira. E no mundo espiritual, um acordo é uma permissão. Hoje, eu vou te ensinar como alguém que esteve do outro lado e viu como essas leis funcionam. Eu vou te ensinar como o mundo espiritual lê as suas emoções como assinaturas. Nossa missão hoje é clara. Eu vou te ensinar a discernir, a identificar e, o mais importante, a cancelar e apagar o seu nome desses contratos espirituais ocultos. E vamos fazer isso usando a autoridade que nos foi dada. Muitos estão presos em algo que nem sabem que existe, mas hoje a luz vai brilhar nesse lugar escuro. Antes de mergulharmos fundo nessas águas, eu preciso que você faça algo. Se você está aqui comigo, se o seu espírito já sentiu a verdade no que eu disse, deixe o seu like neste vídeo. Isso é mais do que um clique. É um sinal de que você está pronto para lutar. E me diga nos comentários de qual cidade, de qual estado ou de qual país você está me assistindo. É sempre uma imensa alegria saber até onde a nossa comunidade está chegando. Saber que estamos juntos, como um exército, em várias partes do mundo. Responda para si mesmo. Você está pronto para quebrar as correntes que ninguém vê? Você está pronto para apagar sua assinatura do livro das trevas? Então vamos começar. Parte 1. A raiz do problema. Como os vínculos são criados. Para quebrar um contrato, primeiro você precisa entender como ele foi escrito. Muitas pessoas pensam que ataques espirituais, bruxarias ou feitiçarias são coisas que vêm apenas de fora. Alguém que fez um trabalho, alguém que te amaldiçoou. Sim, isso existe e é real. Mas a armadilha mais eficaz do inimigo não é a que ele lança de longe. É aquela que ele faz você mesmo construir por dentro. As trevas não podem te tocar sem permissão. Repita isso para si mesmo. As trevas não podem me tocar sem permissão. O inimigo de Deus não é criador. Ele é um usurpador. Ele não pode criar nada. Ele só pode distorcer e usar o que já existe. E ele precisa da sua permissão, do seu lugar para operar. A Bíblia nos adverte em Efésios 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. O que significa dar lugar? Não é um convite formal. Dar lugar é abrir brechas emocionais e espirituais. Pense no seu espírito como uma casa. Se você deixar uma janela aberta, o vento entra, a chuva entra, e quem estiver do lado de fora pode tentar pular para dentro. O mundo espiritual funciona por leis, e uma das principais leis é a da frequência ou afinidade. Cada emoção negativa, quando sustentada por tempo demais, abre uma porta no seu espírito. A inveja atrai o que vibra na inveja. O espírito de miséria só consegue se alojar onde ele encontra a frequência da murmuração e da escassez. A culpa atrai o que vibra na condenação. A tristeza profunda, a autopiedade, o sentimento de coitado de mim, cria uma assinatura espiritual. Essa assinatura é como um cheiro no mundo espiritual. E os espíritos imundos que operam nessas áreas detectam essa assinatura como uma permissão. Quando você se entrega ao desespero por dias, semanas, meses, quando você acorda e diz: eu não aguento mais, minha vida é uma derrota, nada dá certo para mim,
eu devo ter uma maldição. Você está, em essência, dizendo ao mundo espiritual: eu aceito isso. E essa aceitação é o contrato. O inimigo ouve essa declaração e diz: ele concordou, ela concordou. Temos a permissão legal para mantê-lo nesse estado. Isso é o que a palavra quer dizer em Provérbios 23:7. Porque, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. O campo de batalha não é o seu trabalho, não é a sua conta bancária. O campo de batalha principal é a sua mente, a sua alma. É lá que os contratos são assinados. Você dá a permissão com seus pensamentos e a ratifica com seus sentimentos. Muitos estão presos não por uma bruxaria feita por um feiticeiro poderoso, mas pelo poder da sua própria concordância com a mentira. O inimigo te oferece a mentira. Você é um fracasso e você a aceita. Eu sou mesmo um fracasso. Pronto. O contrato está assinado. A porta está aberta. É por isso que muitas vezes você ora, você pede a Deus para mudar a situação, mas nada muda, porque você está pedindo a Deus para mudar o lado de fora, enquanto você continua renovando o contrato por dentro. Você pede prosperidade, mas vive na frequência do medo da falta. Você pede cura, mas vive na identidade da doença. Você pede paz, mas se alimenta da ansiedade e da preocupação. Para quebrar isso, precisamos ir mais fundo. Precisamos entender quando esses contratos são validados. Parte 2. A renovação diária e o perigo da meia-noite. Aqui está o ponto-chave deste ensinamento, a parte que muitos não compreendem. Um contrato espiritual não é assinado uma única vez. Ele é renovado automaticamente. Como ele se renova? Ele se renova toda vez que você repete os pensamentos destrutivos, toda vez que você murmura contra seu destino, toda vez que você se condena por um erro passado que já foi perdoado, toda vez que você se entrega à autopiedade. O inimigo não precisa mais te atacar ativamente, se todos os dias você mesmo renova o contrato que te prende. Você se torna seu próprio carcereiro. Pense nisso como um serviço de assinatura digital. Você assinou uma vez há muito tempo, talvez na infância, quando acreditou na primeira mentira dita contra você. E agora, todo mês, ou melhor, todo dia, essa assinatura é renovada automaticamente porque você nunca apertou o botão cancelar. E existem horas espirituais em que o mundo das trevas se move com mais intensidade. A atividade demoníaca opera sob princípios e horários. A meia-noite é um desses pontos. No mundo espiritual, a meia-noite não é apenas um horário no relógio. É um símbolo de transição. É o fim de um dia e o começo de outro. É um momento de fechamento de contas. Muitas operações de bruxaria, muitos rituais são feitos nesse horário, pois é quando o véu entre os mundos é considerado mais fino. É quando os acordos são firmados ou quebrados. É por isso que muitas pessoas acordam assustadas com pesadelos por volta das 3 da manhã, pois é o ápice dessa atividade noturna. Mas o que quero que você entenda é isto. O que você fez durante o dia, os medos que você alimentou, as palavras de derrota que você falou, são levados como ata ou registro nesse tribunal espiritual noturno. A meia-noite é o ponto em que os acordos são selados. Mas aqui está a boa notícia. Este é o ponto de virada do nosso ensinamento. Antes da meia-noite, tudo o que foi assinado com o desespero durante o dia ainda pode ser apagado pela fé. Você tem um período de graça. Você tem o poder, antes de deitar sua cabeça no travesseiro, de cancelar cada assinatura que você fez conscientemente ou inconscientemente. Você não precisa esperar. A autoridade que você tem em Cristo permite que você rasgue esses documentos espirituais agora. E é isso que vamos aprender a fazer. Mas primeiro, você precisa saber identificar que tipo de contrato está ativo na sua vida. Parte 3. O despertar do discernimento. Sinais de um contrato ativo. O inimigo é astuto, mas ele não é perfeito. Ele sempre deixa rastros. Ele sempre deixa evidências. Se há um contrato espiritual oculto em ação na sua vida, haverá sinais práticos. Eu quero que você analise sua vida agora, com honestidade, enquanto eu listo esses sinais. Veja se algum deles soa familiar. Sinal 1. Ciclos repetitivos de derrota. Isso é o mais comum. É o andar em círculos. Você consegue um emprego, mas nunca dura. Você começa um relacionamento, mas ele sempre termina da mesma maneira. Você ganha dinheiro, mas ele escorre por entre os seus dedos.
Você ora, se liberta de algo e 3 meses depois está de volta à mesma armadilha. Isso não é azar, isso é um padrão. E padrões espirituais são evidências de acordos. Há uma legalidade que permite que esse ciclo se repita. Sinal 2. Pesadelos recorrentes de cobrança ou prisão. O mundo dos sonhos é um dos lugares onde o mundo espiritual mais se comunica. Preste atenção aos seus sonhos. Você sonha constantemente que está sendo perseguido? Sonha com correntes, com prisões, com lugares sujos dos quais não consegue sair? Você sonha com pessoas te cobrando algo que você não sabe o que é? Com vozes que te acusam? Isso, muitas vezes, é o mundo espiritual te mostrando o status do seu contrato. Eles estão te lembrando que você pertence a eles, que você tem uma dívida. Sinal 3. Cansaço espiritual e confusão mental. Você acorda mais cansado do que quando foi dormir. Você vive com uma névoa mental. Você não consegue pensar com clareza. Não consegue orar. Não consegue ler a palavra. Parece que algo está roubando sua energia ou sua alegria sem uma explicação física ou médica. Isso acontece porque um contrato ativo drena sua força vital. É um vampirismo espiritual. Você está alimentando uma entidade ou um sistema com a sua própria energia, através do medo, da culpa ou da tristeza que você concordou em carregar. Sinal 4. A sensação persistente de culpa e não merecimento. Esse é o contrato da condenação. Você cometeu um erro no passado. Você já pediu perdão a Deus 1000 vezes, mas você não consegue se perdoar. Você se sente sujo. Você sente que não merece a bênção, não merece a paz. Essa culpa é a tinta da sua assinatura. O inimigo não precisa mais te acusar, porque você mesmo se tornou o promotor e o juiz. Você se condena todos os dias. E essa condenação dá a ele o direito legal de manter as bênçãos longe de você. O inimigo sempre deixa esses rastros, mas aqui está o segredo. Identificar o contrato é o primeiro passo para quebrá-lo. No mundo espiritual, o que é revelado perde o poder de dominar no oculto. Quando você traz algo da escuridão para a luz, ele perde sua força. E é isso que estamos fazendo agora. Estamos iluminando o porão da sua alma. Agora que você identificou os rastros, é hora de aprender o princípio da anulação. Parte 4. O conhecimento que liberta. O princípio da anulação. Eu preciso que você preste muita atenção agora. Isso é o centro da nossa libertação. O mundo espiritual, como eu disse, é um mundo de legalidade. Tudo o que é criado por um acordo precisa de um acordo para ser desfeito. Tudo o que é amarrado por uma palavra precisa de uma palavra para ser desamarrado. O inimigo precisa da sua permissão para te prender, mas Deus também precisa da sua decisão para te libertar. Muitas pessoas estão esperando que a libertação caia do céu como um raio. Elas esperam que Deus intervenha magicamente, mas Deus já fez a parte dele. Ele te deu a autoridade. A libertação não acontece por acaso. Ela acontece por decisão consciente. Você precisa renunciar verbalmente a toda ligação espiritual que não venha de Deus. Você precisa retirar a sua concordância. O inimigo opera na base da acusação. Ele vai diante de Deus como fez com Jó e te acusa. Ele diz: ele é meu, ela é minha. Olha aqui o contrato. Olha aqui a assinatura dela. Ela concordou com o medo. Ela concordou com a culpa. E por muito tempo, a humanidade estava perdida, porque tínhamos uma dívida que não podíamos pagar. Essa dívida era o pecado. Mas então, algo aconteceu. Houve o maior ato de rescisão espiritual da história. A palavra diz em Colossenses 2, versículo 14, Cristo cancelou a escrita de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. O que é essa escrita de dívida? É exatamente isso: o contrato. A nota promissória espiritual que listava todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, todas as nossas concordâncias com as trevas, era a legalidade que o inimigo tinha contra nós. E o que Jesus fez? Ele a removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, ele não estava apenas perdoando pecados. Ele estava pegando cada contrato, cada nota promissória, cada acusação que o diabo tinha contra você, e ele cravou tudo isso na madeira. O sangue dele foi o solvente universal que apagou a sua assinatura. O sacrifício de Cristo foi um ato legal.
Ele rasgou o contrato. Então, por que tantos ainda vivem como se estivessem endividados? Porque o inimigo é um mentiroso. Ele continua vindo até você com a cópia de um contrato que já foi cancelado, esperando que você não saiba dos seus direitos. Ele te mostra a dívida, sua culpa, seu medo, e você, por não conhecer a verdade, olha para aquilo e diz: é verdade, eu ainda devo isso. E no momento em que você concorda, você, voluntariamente, assina um novo contrato baseado na mesma mentira antiga. A libertação, portanto, não é pedir a Deus para fazer algo. É concordar com o que Ele já fez. É você se levantar com autoridade, olhar para a acusação e dizer: isso foi pago. Essa dívida não me pertence. Eu retiro meu nome desse contrato invisível. Eu volto à liberdade que Cristo me deu. Se você um dia se entregou ao medo, à mágoa, à vergonha, se você um dia fez um voto tolo ou uma promessa nas trevas, se você abriu a porta para a culpa, você tem o direito legal de fechar essa porta e cancelar esse acordo. Agora, eu vou te ensinar o método prático. Como fazer isso hoje antes da meia-noite. Parte 5. A prática espiritual. O manual de rescisão antes da meia-noite. Este é o momento de agir. Não é teoria, é prática de guerra espiritual. Eu vou te dar uma sequência de 4 passos que você pode fazer hoje à noite, antes de dormir, para limpar o seu nome e rescindir esses contratos. Passo 1. Silêncio e discernimento. Você precisa ficar em silêncio. Desligue a TV, o celular. Fique sozinho com Deus e consigo mesmo. Não comece orando. Comece ouvindo. Pergunte ao seu próprio coração: o que eu estou sentindo? O que eu tenho alimentado? Dê nome ao que te aflige. Não diga apenas estou mal. Seja específico. Eu sinto medo da escassez. Eu sinto culpa por aquele erro de 10 anos atrás. Eu sinto inveja do sucesso de outra pessoa. Eu sinto autopiedade. Você precisa nomear. Lembre-se, o que é revelado perde o poder. Você está trazendo o inimigo oculto para a luz. Passo 2. Arrependimento e renúncia. Arrependimento não é sentir pena de si mesmo. Arrependimento no original é metanoia, que significa mudança de mente. É você se virar e ir na direção oposta. Renúncia é o ato verbal de quebrar o acordo. Você vai dizer em voz alta: a sua voz tem poder. O mundo espiritual ouve. Diga, por exemplo: espírito de medo, eu te alimentei. Eu concordei com você, mas nesta noite eu me arrependo. Eu mudo minha mente e eu te renuncio. Eu quebro meu acordo com você. Você não tem mais legalidade na minha vida. Eu retiro minha permissão. Espírito de culpa e condenação. Eu aceitei sua acusação. Eu me condenei. Eu me arrependo. E eu te renuncio. Eu quebro o contrato que eu fiz com a vergonha. Eu sou livre pela graça de Cristo. Seja específico para o seu caso. Renuncie ao medo, à murmuração, à autopiedade, à mágoa. Fale em voz alta. Passo 3. Declaração de autoridade, a anulação. Agora que você renunciou, você precisa aplicar a lei. Você vai usar a autoridade que o nome de Jesus te dá. Este nome é a sua procuração legal no tribunal do céu. Declare em voz alta: pelo poder do sangue de Jesus Cristo e pela autoridade do seu nome, eu declaro que toda escrita de dívida que era contra mim está cancelada, está apagada, está cravada na cruz. Todo contrato espiritual que eu assinei conscientemente ou inconscientemente com as trevas, através do medo, da culpa, da murmuração ou de qualquer outra emoção, eu declaro nulo e sem efeito. Eu apago minha assinatura desse contrato. Eu apago meu nome desses registros. O sangue de Jesus é o meu solvente. O inimigo não tem mais nada em mim. Eu estou limpo. Eu estou livre. Passo 4. A nova aliança. O preenchimento. Você não pode deixar a casa vazia. Você cancelou um contrato, mas precisa assinar um novo. Não basta apagar o nome das trevas. É preciso escrevê-lo, com clareza, no livro da vida. Este é o momento de entregar o seu coração novamente a Deus. É como assinar um novo contrato espiritual de luz. Diga a Ele: Pai, eu esvaziei meu coração do medo, e agora eu o encho com a Tua fé. Eu esvaziei meu coração da culpa e o encho com o Teu perdão e a Tua justiça. Eu retiro meu nome do contrato de derrota e assino meu nome na aliança da vitória que o Teu Filho comprou para mim.
eu pertenço a ti. Minha vida está escondida com Cristo em Deus. Quando você faz isso, você não está apenas se defendendo, você está reivindicando o seu território. Parte 6. A oração de restauração. Agora que você aprendeu o caminho, eu quero fazer isso com você. Eu não quero que você se sinta sozinho nessa. Eu estou aqui como um amigo, como um irmão que entende essa batalha. Onde quer que você esteja, se você puder, feche seus olhos por um momento. Respire fundo. Não é um ritual, é um momento de decisão. Eu quero te convidar para essa oração. Uma oração de quem está retomando o controle, com humildade, mas com firmeza. Vamos juntos apagar essas marcas. Repita comigo, aí onde você está. Fale com o seu coração. Amado Deus, Pai de toda luz, eu me coloco na tua presença agora. Eu sei que estive cansado, eu sei que estive com medo, e sei que muitas vezes eu aceitei as mentiras do inimigo como se fossem a minha verdade. Eu permiti que a culpa e o desânimo fizessem morada em mim. Eu assinei contratos que não percebia, com minhas palavras e meus sentimentos. Mas hoje, Pai, eu me arrependo. Eu me arrependo por ter dado lugar ao inimigo. Eu me arrependo por ter acreditado mais na mentira dele do que na tua promessa. E agora, usando a autoridade que o Senhor me deu, eu falo com todas as trevas, com todo o espírito de engano, com todo o vínculo de bruxaria, com todo o contrato de derrota. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio a vocês. Eu retiro a minha permissão. Eu quebro todo o acordo que eu fiz com o medo. Eu quebro todo o acordo que eu fiz com a escassez. Eu quebro todo o acordo que eu fiz com a doença. Eu quebro todo o acordo que eu fiz com a culpa e a condenação. Eu pego a minha assinatura e o meu nome, e eu os apago desses contratos invisíveis. Pelo poder do sangue de Jesus, toda a escrita de dívida contra mim está cancelada, está paga. Eu estou livre. E agora, Pai, eu me volto para ti. Eu assino uma nova aliança contigo. Eu troco as cinzas pela beleza. Eu troco o luto pelo óleo de alegria. Eu troco o espírito de desespero por vestes de louvor. Escreva o meu nome no teu livro. Encha a minha casa. Encha o meu coração com o teu Espírito Santo. Eu não pertenço mais às trevas. Eu pertenço ao reino da verdade. Eu sou teu. Em nome de Jesus. Amém. Respire fundo. Sinta a paz que entra quando a legalidade é restabelecida. Quando o coração volta à luz, os contratos se desintegram, as vozes se calam e o nome é limpo nos céus. O que fizemos aqui hoje foi poderoso. Você não apenas ouviu uma história, você participou de um ato de libertação, mas a guerra não termina aqui. Ela continua na sua mente. E uma das formas mais poderosas de selar o que fizemos aqui é declarar publicamente a sua nova posição. A palavra diz que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Agora eu quero ouvir a sua voz de vitória. Eu quero que você vá aos comentários e declare com toda a sua força esta frase: meu nome foi apagado do contrato de derrota. Eu estou livre. Faça isso. Não é para mim, é para você. É para o mundo espiritual ouvir você proclamando a sua liberdade. É a sua nova assinatura. E use esse espaço de comentários. Use-o para conversar com a nossa comunidade. Se você teve uma experiência durante essa oração, conte seu testemunho. Semeie uma palavra de fé para levantar um irmão que chegou aqui quebrado e precisa ler a sua história. Seja a luz que alguém precisa hoje. Se esse ensinamento profundo te fortaleceu, se te deu armas para a batalha, eu te peço que se inscreva neste canal. Nós trazemos esse tipo de revelação e fortalecimento diariamente. Você não está sozinho nessa jornada. E por favor, compartilhe este vídeo. Pense em uma pessoa, apenas uma, que está andando em círculos, que está presa na culpa, que precisa ouvir isso. Seja o instrumento de libertação na vida dela. Envie esta mensagem para que ela vá mais longe. Eu quero que você saia daqui hoje se sentindo mais forte, com a confiança de quem se tornou imbatível, não pela sua própria força, mas pelo conhecimento da autoridade que você carrega. O que você aprendeu hoje é uma chave. Use-a todos os dias. Antes da meia-noite, faça sua vistoria espiritual. Cancele o que foi assinado no desespero e reafirme sua aliança com a luz. Eu me sinto honrado por caminhar com você. Mantenha sua guarda alta e seu coração em paz. Eu vejo você no nosso próximo encontro.